professora de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de revoluções industriais aqui no Explicador Virtual. Bom, a gente falou nas últimas aulas sobre a primeira e a segunda revolução industrial e vimos também uma crise provocada pelo liberalismo durante a década de 30, a crise de 29, quer dizer, no final da década de 20 e início da década de 30, na crise de 29. A gente viu que a primeira revolução industrial é caracterizada pela produção têxtil, pela utilização do carvão mineral, pela utilização da máquina a vapor. Ela vai ser setorizada principalmente na Inglaterra e tem uma organização de fabril um tanto quanto ainda primária, não tão desorganizada, é responsável pela criação de novas classes sociais e uma grande transformação no modo de produção. A segunda revolução industrial é caracterizada pela utilização do petróleo, ela tem como foco a produção dos Estados Unidos, ela vai desenvolver a organização fabril utilizando o Taylorismo, né, que é a separação do quem executa de quem pensa na produção. Ela também vai desenvolver o Fordismo, que é a produção em grandes escalas, a produção em grandes estoques, também para a produção padronizada, também para abastecer um grande mercado consumidor. A partir desse momento, a gente vai entender a segunda revolução industrial. É importante que a gente tenha bem claro como era a gente vai entender a terceira revolução industrial, mas é importante que fique bem claro que a gente entenda a segunda. Que a terceira revolução industrial é uma quebra no modelo de produção, principalmente fordista, da segunda. Características da terceira revolução industrial. Primeira coisa é que ela vai se desenvolver na década de 70. Tá? Então, passada a era de ouro do Fordismo, né, ela vai ser substituída na década de 70. É o tipo de indústria que vai se destacar no Japão. O Japão vai desenvolver o primeiro grande modelo de industrialização desse tipo. Depois os Estados Unidos vai acompanhar, vai aprimorar, vai entrar também nesse modelo. Ela tem como característica desenvolvimento de indústria de alta tecnologia, por exemplo, a robótica, a biotecnologia, a química, entre outros, né? Você vai voltado para a grande tecnologia. E a grande função disso é a utilização de mão de obra qualificada, né? Eu não vou precisar mais tanto do trabalho especializado. O trabalho nesse caso, o trabalho especializado nesse caso, ele deixa de ser utilizado uma vez que eu tenho o desenvolvimento da máquina. Então, na verdade, eu vou ter uma substituição do homem pela máquina. Como eu tenho o desenvolvimento da robótica aqui, o que eu vou priorizar é o trabalho desenvolvido pela máquina. Então, aquele operário que a gente já tinha visto, que era o operário que estava apertando parafuso, que não tinha conhecimento da produção, que simplesmente estava ali feito pela esteira de montagem e tudo mais, esse trabalhador ele é substituído por um trabalhador, pelo não trabalhador, na verdade ele é substituído por um braço mecânico, pela robótica. Eu vou substituir porque isso traz benefício para o dono da fábrica, uma vez que ele não vai ter que gastar com encargos, ele não tem que gastar com férias, ele não tem que gastar com 13º, não tem que cobrir férias, não existe risco de quebrar, de ter um processo, nada desse tipo, uma vez que a utilização da máquina vai melhorar isso. Agora, uma das coisas que eu vou observar, a gente vai ver com mais cuidado nas próximas aulas, mas é que isso vai gerar um aumento do desemprego estrutural, que é um desemprego formado justamente pela adoção dessa mecanização do trabalho, né, da utilização da mecanização do trabalho e da substituição da mão de obra. Uma das características importantes desse momento é também a priorização de uma mão de obra qualificada e de novas formas de regular esse trabalho. Essa aqui é uma foto, por exemplo, de um escritório do Google, que fica localizado nos Estados Unidos. A ideia é que você tenha um outro tipo de funcionário, você tem muito menos funcionários na sua empresa, funcionários que têm grande capacidade de desenvolvimento, que precisam ser criativos, precisam desenvolver sua criatividade, trabalham não mais com aquela rigidez de carteira, 8 horas, nada, eles vão trabalhar de uma forma mais confortável para que eles possam relaxar durante o dia. Inclusive o Facebook está lançando uma vila do Facebook para evitar que o funcionário se estresse no trânsito, para que ele tenha muito conforto. A ideia é que esses poucos funcionários, né, que são extremamente qualificados, eles trabalhem num regime sem muita pressão, sem uma regulação de trabalho muito intensa, mas que eles possam desenvolver uma criatividade, uma vez que um trabalho feito de forma coordenada, um trabalho feito com uma intensificação, ele é um trabalho que não vai mais ser realizado por humanos, vai ser realizado por máquinas, então não preciso mais desse tipo de regulação. Bom, sobre formas
formas de organização fabril, a gente viu o taylorismo, a gente viu o fordismo e agora a gente vai ver o toyotismo. O toyotismo ele vai reinventar a lógica de organização fabril que o fordismo empregava. Se o fordismo ele vai utilizar grandes estoques, né, uma produção de grandes estoques, a produção do toyotismo é sob demanda. O que isso significa? Isso significa que eu não produzo mais de acordo com estoque para um grupo assim enorme de pessoas. Eu vou produzir para um grupo pequeno, de acordo com a demanda. Eu vou fazer um estudo de mercado. Eu vou produzir poucos. Um exemplo disso, quando você vai comprar um carro, você não tem 1 milhão de carros disponíveis na loja. Você vai pedir o seu e eles vão adequar o seu produto do que você quer, vão fazer uma encomenda e tal. Eles não produzem em grande quantidade. Por isso que dizem que isso foi desenvolvido no Japão, já que o Japão não tem tanto espaço físico. E a ideia de produzir sem grandes estoques, uma produção flexível, tem mais a ver com a realidade deles. Bom, a produção sob demanda, ela também está ligada a uma produção flexível. O que é uma produção flexível? É uma produção que ela é voltada à demanda do consumidor. Por exemplo, o All-Star. Antigamente o All-Star ele tinha um modelo que era um modelo básico. Hoje em dia você tem vários tipos de estampa diferentes. Antigamente você tinha a geladeira que era aquele padrão. Era simplesmente um modelo de geladeira único, aquele antigo, meio amarelado. Hoje em dia você tem várias geladeiras diferentes, uma produz gelo, a outra não produz gelo, uma tem leitor digital, outra não tem, uma é branca, a outra tem vermelha, tem várias cores. Por quê? Eu estou querendo conquistar o consumidor pela diversidade. Então aquela lógica do Ford de todos os carros são preços não vai mais se aplicar. Hoje em dia você tem carro de várias cores, carro com vários componentes, então vidro elétrico, trava, não sei o que, para colocar mais ou tirar, são características desse modelo de produção diversificado. Outra característica que a gente tinha falado é a mão de obra qualificada. Como eu não vou utilizar tanta mão de obra especializada, porque ela é substituída pela robótica, ou seja, pelo robô, eu vou investir em mão de obra qualificada. Então quem sabe desenvolver um modelo de robô, quem sabe construir. E outra questão, a mão de obra que eu utilizo, que não é tão importante, até importante, mas principalmente a não importante, é a mão de obra terceirizada. Bom, uma das características que a gente vai ver é o processo da terceirização. O processo da terceirização é a adoção de um intermédio na relação entre o dono e o funcionário, entre o proprietário e o funcionário. Porque essa empresa ela vai contratar uma empresa terceirizada para essa empresa fornecer a mão de obra. Dessa maneira, o dono ou proprietário ele tem menos vínculos empregatícios e de trabalho com aqueles funcionários. E muitas vezes, para serviços de baixa qualificação, inclusive, existe uma rotatividade muito grande de funcionários para que esses funcionários não mantenham as suas relações de emprego, seus vínculos empregatícios. Isso acaba criando uma acessibilidade maior da função do trabalhador com o trabalho. E por fim, a gente também tem uma desconcentração industrial, né, e a expansão para os outros países. Uma das características da terceira revolução industrial é o fato de que a terceira revolução industrial ela traz um conjunto de técnicas e de tecnologias que vão possibilitar que as empresas elas sejam ramificadas, ou seja, elas sejam divididas de acordo com as vantagens comparativas. Por exemplo, se uma grande empresa de carros descobrir ou perceber que a produção de carros ela é mais barata na América Latina, ela pode fragmentar a sua produção e colocar a parte da produção, né, da montagem na América Latina, enquanto a parte do desenvolvimento, da tecnologia, do desenvolvimento de novas tecnologias vai ficar na Europa ou nos Estados Unidos. Dessa forma, eu consigo terceirizar a produção para que ela possa ser mais lucrativa. Então, eu vou buscar vantagens comparativas nesse processo. Então, um local que tenha mão de obra mais barata, um local que tenha leis trabalhistas mais brandas, um local que tenha leis ambientais não tão regulatórias. Dessa maneira, eu posso contribuir para que eu tenha um lucro maior. Esses são os fundamentos para o entendimento do processo de globalização, que é um processo que a gente vai entender um pouco mais nas próximas aulas. Mas eu preciso de uma mudança na tecnologia que aconteceu com a terceira revolução industrial e essa mudança vai facilitar o processo de fragmentação e modificação da produção industrial. Aqui a gente tem um exemplo de uma nova esteira de montagem
agora uma esteira de montagem utilizando robôs e não mais pessoas. Ela não lembra aquela antiga esteira de montagem que a gente costuma ver nos filmes, aqueles que a gente viu inclusive no filme do Tempos Modernos. A gente tem a adoção de uma utilização de robótica e da diminuição da utilização de pessoas. Isso vai gerar um aumento do desemprego, uma diminuição da contratação da população para trabalhar no setor da indústria. Isso obviamente também tem impactos sociais, a gente vai ver com mais clareza quando a gente vai falando sobre temas de desemprego, fome e tudo mais. Mas tem a sua base aí e ela é uma forma bastante lucrativa de se gerir e gera muito lucro para o dono das empresas. Bom, esse é o final do entendimento sobre revoluções industriais. A gente viu características da terceira revolução industrial. Qualquer dúvida, busque os nossos outros vídeos. Tchau!